É um grupo que, apesar de ser constituído essencialmente por investigadores de história, reúne diversas valências, desde a história empresarial, a história do trabalho, etc., mas também dos estudos culturais e literários, das relações internacionais, enfim, um grupo que é de certa forma eclético, mas trabalha muito tem por principal objetivo perceber as dinâmicas sociais, económicas, culturais, políticas ao longo do tempo, a formação de valor, as permeabilidades, os contactos, enfim, tudo aquilo que, de certa forma, joga com transições, com evoluções, com transferências tecnológicas, transferências do saber, transferências de informação. E também outro aspecto em que nós investimos muito é nos estudos comparativos. É evidente, partindo sempre da escala local, o Porto, onde o grupo se insere, à escala regional. Temos muitos investigadores que trabalham acerca da região do Douro, por exemplo, e sobretudo no norte de Portugal, mas também partindo dessa escala para a escala nacional e para a escala global, para a escala internacional. Nós damos muita atenção àquilo que é a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Programa 2030, que aponta para, não só para a sustentabilidade, como o nome indica, mas para sociedades mais inclusivas, sociedades menos desiguais, sociedades onde a gestão dos recursos seja mais eficaz e com uma distribuição mais igualitária. Podemos já falar nos indicadores científicos que são constituídos essencialmente por muitas dezenas de publicações, nomeadamente em livro ou em artigos publicados em revistas nacionais ou estrangeiras, mas também em participações ativas em muitos encontros científicos, bem como a própria responsabilidade que o grupo assume e em colaboração com o CITSEM. O grupo, no fundo, é um dos 8 grupos do CITSEM e, portanto, o primeiro aspecto que privilegia é a participação ativa naquilo que são os principais momentos de produção científica do CITSEM, a saber, a participação na revista, que é uma revista anual, mas que vai passar a semestral, e, portanto, temos participado ativamente nessa revista, nas oficinas de investigação, no encontro anual que é organizado pelo CITSEM. Procuramos ir ao encontro do tema geral, que é migrações e permeabilidades. De resto, pelo que eu já disse, muitos dos nossos temas encaixam perfeitamente nesta temática estratégica do CITSEM em diversos domínios e em diversas épocas históricas. Estamos envolvidos em muitos projetos e iniciativas de caráter científico, mas também de extensão cultural, com diversos agentes, sobretudo ao nível da região norte. Também trabalhos sobre relações internacionais e cooperação, trabalhos sobre as mobilidades, quer no sentido do exílio, no sentido dos refugiados, por exemplo, no sentido do acolhimento e da integração de estrangeiros, mas também mais os colegas da época moderna, as dinâmicas dos impérios e da história colonial, digamos, da primeira globalização, diversos trabalhos sobre memória social e políticas de memória, diversos trabalhos, eu falei há pouco no Douro, é um dos espaços privilegiados. Eu pessoalmente trabalho a história da vinha e do vinho, a história do vinho do Porto, que tem uma grande espessura histórica, que é de séculos, e aí também fazemos muito a história local e regional, obviamente sempre procurando a perspectiva comparada.